Você empreendedor, já criou seu planejamento estratégico para 2023? Ainda não? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma metodologia que vai te ajudar no planejamento estratégico da sua empresa. Meu nome é Marcos Alberto, eu sou gerente de produtos aqui na Place2You e no vídeo de hoje eu vou te falar de uma metodologia chamada 5W2H. O 5W2H é uma das mais completas abordagens em termos de planejamento estratégico no mundo corporativo. De forma resumida, ela é uma metodologia empregada no planejamento estratégico das empresas. Através dessa metodologia, você consegue organizar as suas ações e determinar o que será feito para atingir os seus objetivos. Então, o 5W2H ela é composta por 5W e 2Hs, como o próprio nome já diz. E agora eu vou falar sobre cada um deles e explicar como é que funciona o passo a passo. Então, o primeiro W é o What, ou seja, o que será feito. Qual tipo de tarefa você vai executar aqui para atingir esse objetivo? O segundo W é o Why, ou seja, o porquê será feita aquela tarefa em específico. Se você não consegue explicar o motivo da execução dessa tarefa, não faz sentido de ela existir. O terceiro W é o Where, ou seja, onde será feita essa tarefa. Seja em universo físico, né, alguma localização, escritório, etc., onde você vai executar esse plano em específico, ou no universo online, para que a pessoa possa saber em qual plataforma específica ela vai executar aquela tarefa que está sendo descrita ali. O quarto W é o When, ou seja, quando será feita a tarefa. Aqui você pode utilizar este campo para estabelecer prazos. Toda tarefa, para que ela possa ser executada e cumprida, ela tem que ter um prazo específico. Até porque aquilo que não tem um prazo, não tem como você medir o quando será feito e o porquê será feito. O quinto W é o Who, ou seja, por quem será feita esta tarefa em específico. Este campo é interessante, principalmente se você é um líder em uma organização e você vai criar um planejamento estratégico e vai delegar algumas tarefas em específico para algumas pessoas. Então, através desse campo, você consegue descrever quem é o responsável por aquela tarefa. Agora vamos para os 2Hs. O primeiro é o How, ou seja, como será feita esta tarefa. Este campo é muito interessante porque aqui você consegue descrever o passo a passo para a execução da tarefa em específico. Principalmente se você vai delegar essa tarefa para alguma pessoa, utilize esse campo para descrever detalhadamente como deve ser feita aquela tarefa, para quando uma pessoa for ler este plano de ação posteriormente, ela já saiba todo o passo a passo para a execução perfeita daquela ação em específico. O segundo W é o How much, ou seja, quanto custa executar essa tarefa. Aqui a gente pode estar falando, por exemplo, para caso você queira adquirir alguma plataforma, alguma ferramenta em específico para ajudar no plano de ação, ou para alguma estratégia que depende de algum budget, né, para você executar essa tarefa, ou algumas pessoas também utilizam esse campo para utilizar como quanto tempo vai custar executar essa tarefa, né? Beleza, agora que você já conhece a ferramenta e sabe como é que funciona ela, cada passo a passo da metodologia, quais são os benefícios de você utilizar esta metodologia 5W2H? O primeiro deles é que ela é simples e direto ao ponto. Através de uma única tela ali você consegue deixar destrinchado todo o passo a passo, quem vai fazer, quando vai fazer, o porquê vai executar essa tarefa. Você consegue deixar tudo bem explicadinho ali caso for delegar para alguém. Então fica visualmente simples e direto da pessoa poder bater o olho, ela já saber o que ela tem que executar, quando, quanto vai custar, qual que é o método para ela executar aquela ação. O segundo benefício é que você consegue ter uma gestão mais organizada do seu plano estratégico. Você consegue já mensurar qual que é o passo que está aquele planejamento, né? Quais tarefas já foram executadas, o que está em andamento, o que ainda está pendente, né? Então fica mais fácil mensurar como é que está o andamento do seu planejamento de 2023, no caso que a gente está falando aqui de um planejamento anual, né? Um terceiro benefício é que te economiza tempo e recursos. Você consegue, através de uma planilha gratuita no Excel, colocar em prática esse plano de ação. Te economiza tempo também, porque depois de planejado, você já deixa tudo alinhado ali para que a sua equipe possa executar, sem precisar de ficar te perguntando como é que tá, o que precisa fazer, qual que é o andamento, como é que faz determinada tarefa e tudo mais. Então fica muito mais simples e te economiza muito tempo para isso. Um quarto benefício muito interessante também que a gente percebeu é que cria sinergia entre as equipes. Quando você tem um plano de ação detalhado, onde toda a equipe consegue ver quais tarefas necessárias, qual que é o plano de ação a ser executado, quem é responsável por cada tarefa, o que cada um pode ajudar na ação do outro e etc. Cria uma sinergia bem interessante entre a equipe, porque todo mundo consegue
visualizar o plano, né, a partir de um determinado objetivo e poder se ajudar ali para que tudo seja alcançado e cumprido. Bom, agora vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar na prática como montar o seu plano de ação através de uma planilha no Excel que eu montei aqui para vocês. Bom, eu montei essa planilha aqui para vocês de plano de ação, onde cada coluna significa uma parte da nomenclatura do 5W2H. Então, eu coloquei aqui o nome do projeto. Aqui eu tô dando um exemplo, tá? Como se vocês fossem criar uma conta no Mercado Livre, por exemplo, e vocês estão começando do zero e quer obter as primeiras vendas até alcançar a primeira medalha, que é a de Mercado Líder. Então, eu coloquei o nome do projeto aqui, do zero ao líder. Então, qual que é o objetivo? Todo plano de ação ele tem que ter objetivo em mente. Então, você tem que ter um alvo, né? Um ponto de chegada para você conseguir mensurar isso depois. Então, o objetivo aqui é faturar 25 mil em 60 dias, que é o requisito para o Mercado Livre te oferecer essa medalha, né? Te premiar com essa medalha. Então, no primeiro campo aqui, nós temos o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer, né? O primeiro W é o what. Então, nós temos que criar um anúncio no Mercado Livre. Esse é o objetivo nessa tarefa. A segunda coluna é o porquê fazer essa tarefa. Então, qual é o objetivo de eu criar um anúncio no Mercado Livre? Então, aqui, por exemplo, eu quero validar um produto novo no mercado que eu acabei de comprar no fornecedor, então eu vou criar esse anúncio para eu conseguir entender se ele vai ter relevância dentro do marketplace, se ele vai ter recorrência de vendas e tudo mais. Então aqui eu estou criando um anúncio no Mercado Livre porque eu preciso validar esse produto. Então onde vai ser feita essa tarefa? Na plataforma do Mercado Livre. Coloquei aqui também. Quando ela tem que ser feita? Então eu vou colocar um prazo aqui. Ela tem que ser feita até o dia 12. Você pode colocar uma data em específico conforme você estiver aí planejando a sua estratégia. Vocês podem perceber aqui que nessa coluna do when e do who, por exemplo, eu não consegui colocar entre parênteses porque ia ficar muito longa a coluna, já que são colunas mais curtas. Então eu coloquei aqui como comentário o significado da palavra na tradução literal. Então aqui o who, quem será feita? Por quem será feito, na verdade, essa tarefa? Eu coloquei o João, aqui um exemplo, né, um auxiliar de e-commerce, ele vai executar essa tarefa, ele vai criar este anúncio para mim. Então, how, como será feita essa tarefa? Aqui eu vou separar um passo a passo, né, eu vou colocar um método aqui para executar essa tarefa em específico para que o João, quando ele olhar essa planilha, ele saber o que ele tem que fazer, qual é o passo a passo que ele tem que seguir para executar essa tarefa. Então aqui eu coloquei aqui, por exemplo, né, ele tem que separar as melhores imagens do produto, ele tem que elaborar uma descrição, né, persuasiva e detalhada do produto, ele tem que pesquisar palavras-chave para criar um título que ele performe bem dentro da plataforma e ele tem que, por fim, depois de todas essas informações no anúncio, ele tem que cadastrar o produto na plataforma do Mercado Livre. How much aqui, né? Como eu falei para vocês, algumas pessoas colocam como em forma de budget, né, em quanto vai custar essa tarefa. E aqui eu posso colocar em quanto vai custar, em quanto tempo no caso. Eu sei que para criar um anúncio, em média, né, você demora ali 1 hora aproximadamente. Então, se fazer um anúncio bem detalhado com todas as informações aqui que eu preciso. Então, eu coloquei aqui o how much em termos de tempo no caso, porque não seria mensurável em termos de valores, no caso, entendeu? E aqui eu adicionei uma coluna só para vocês terem um controle ali, caso você for delegar essa tarefa para alguém, ou saber qual que é o status da tarefa, né? Eu coloquei aqui uma coluna de status para você definir se ela está pendente, se ela está em andamento ou se ela já está concluída. Né? Isso aqui é mais questão de gerenciamento pessoal mesmo. E aqui também eu deixei um campo para você colocar qual é a sua meta com este plano de ação. Você pode ter uma meta geral. Por exemplo, a minha meta é atingir o Mercado Líder nos próximos 60 dias. Esta é a minha meta com este plano de ação. E assim você tem um plano de ação definido. Você coloca todas as tarefas separadas por linha aqui depois de criar um anúncio. O que eu tenho que fazer? Pois eu tenho que fazer novas duplicações desse anúncio. Eu tenho que criar novos títulos para eu ampliar o meu público-alvo. Depois eu vou criar kits de produto e assim por diante. Você vai colocando aqui as tarefas por linhas para que, por exemplo, o auxiliar ou sua equipe de estratégia aí consiga executar tudo em ordem depois para que eles consigam alcançar o objetivo que você definiu aqui no plano de ação. Então é basicamente assim que funciona o plano de ação 5W2H. Eu vou disponibilizar essa tabela para vocês de forma gratuita aqui na descrição. Bom, essa foi a metodologia 5W2H. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você possa colocar em prática para ter um 2023 muito mais próspero e tirar suas metas do papel. Portanto, execute este plano estratégico através dessa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, como eu disse, de maneira gratuita na descrição. E não deixe de seguir o passo a passo, né? Muita gente planeja, mas não acompanha, não executa e quando chega no fim do ano acaba frustrado por não ter a sua meta atingida. Pois como diz a frase, né? Se você não tem um plano, você planeja fracassar. Então é muito importante você planejar o seu ano detalhadamente para você conseguir atingir os seus objetivos. Eu vou fazer
fazer a minha aqui e espero que você faça a sua também. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para você consumir nossos conteúdos e aprender a crescer aí dentro do varejo online. E também deixe seu like nesse vídeo para alcançar mais pessoas aí, para que a gente possa contribuir para o cenário do varejo no mercado, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu! Não! Através. Tá.